A série Friends pode voltar em 2014 para uma 11ª temporada. Segundo o site americano Star Media, a NBC já teria até confirmado o retorno dos personagens Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. No entanto, nada foi comentado sobre a presença dos atores originais da série. Jennifer Aniston e Lisa Kudrow têm carreiras irregulares no cinema. Courtney Cox, Matthew LeBlanc e Matthew Perry tentaram, mas só tentaram, sucesso em outras séries, e David Schwimmer dubla Melman, da saga Madagascar. Será que vão fazer uma temporada com uma turma mais jovem, como a que fizeram com The Carrie Diaries, um spin-off de Sex and the City? Com certeza ninguém se incomodará em ganhar alguns milhões de dólares. Aguardamos mais informações da NBC. A série Friends pode voltar em 2014 para uma 11ª temporada. Segundo o site americano Star Media, a NBC já teria até confirmado o retorno dos personagens Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. No entanto, nada foi comentado sobre a presença dos atores originais da série. Jennifer Aniston e Lisa Kudrow têm carreiras regulares no cinema. Courtney Cox, Matthew LeBlanc e Matthew Perry tentaram, mas só tentaram, sucesso em outras séries. E David Schwimmer dubla Melman, na saga Madagascar. Será que vão fazer uma temporada com uma turma mais jovem, como fizeram com The Carrie Diaries, um spin-off de Sex and the City? Com certeza ninguém se incomodará em ganhar alguns milhões de dólares. Aguardamos mais informações da NBC. A série Friends pode voltar em 2014 para uma 11ª temporada. Segundo o site americano Star Media, a NBC já teria até confirmado o retorno dos personagens Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. No entanto, nada foi comentado sobre a presença dos atores originais da série. Jennifer Aniston e Lisa Kudrow têm carreiras irregulares no cinema. Courtney Cox, Matt LeBlanc e Matthew Perry tentaram, mas só tentaram, sucesso em outras séries. E David Schwimmer dubla Melman da saga Madagascar. Será que vão fazer uma temporada com uma turma mais jovem, como fizeram com The Carrie Diaries, um spin-off de Sex and the City? Com certeza ninguém se incomodará em ganhar alguns milhões de dólares. Aguardamos mais informações da NBC. A série Friends pode voltar em 2014 para uma 11ª temporada. Segundo o site americano Star Media, a NBC já até teria confirmado o retorno dos personagens Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. No entanto, nada foi comentado sobre a presença dos atores originais da série. Jennifer Aniston e Lisa Kudrow têm carreiras irregulares no cinema. Courtney Cox, Matthew LeBlanc e Matthew Perry tentaram, mas só tentaram, sucesso em outras séries. E David Schwimmer dubla Melman na saga Madagascar. Será que vão fazer uma temporada com uma turma mais jovem, como fizeram com The Carrie Diaries, um spin-off de Sex and the City? Com certeza ninguém se incomodará em ganhar alguns milhões de dólares. Aguardamos mais informações da NBC. O governo aprovou hoje a proposta de imposto único para pagamento de FGTS e INSS de empregadas domésticas. É o chamado Super Simples. Na última semana, os direitos trabalhistas desta classe foram ampliados e agora o Ministério da Fazenda, do Trabalho, a Receita Federal e a Caixa Econômica Federal concordam que o pagamento dos tributos deve ser facilitado para os patrões. O senador e relator da comissão, Romero Jucá, do PMDB, discutiu com os órgãos que o tributo será calculado através de um site, que vai ser disponibilizado pelo governo, onde o patrão preencherá o nome e salário de seu empregado e terá o imposto calculado automaticamente. O problema é que, atualmente, as datas de vencimento dos impostos são diferentes. O FGTS vence todo dia 7, enquanto o INSS vence no dia 15. Segundo o relator Romero, a ideia é adiantar o imposto único para dia 7. Ainda não há informações sobre as alterações das alíquotas. Voltamos ao estúdio. A Coreia do Norte recomendou nesta terça-feira que estrangeiros que vivem na vizinha rival, Coreia do Sul, se preparem para sair do país, informou a agência estatal norte-coreana KCNA. O anúncio foi feito por um porta-voz do Comitê da Paz da Ásia-Pacífico da Coreia do Norte, que assegurou que o regime não quer ver os estrangeiros da Coreia do Sul afetados em caso de guerra. O porta-voz afirmou ainda que a Península Coreana se dirige para uma guerra termonuclear. Apesar dos indícios de conflito, as sedes diplomáticas de países estrangeiros na Coreia do Norte decidiram manter os seus membros na capital norte-coreana por considerar que não existam riscos a curto prazo. Após o anúncio, o Japão informou que posicionou mísseis no centro de Tóquio para enfrentar qualquer disparo que ameace o país. A China, poderoso aliado da Coreia do Norte, pediu nos últimos dias o fim da escalada de tensões na península e a Casa Branca saudou os esforços de Pequim e Moscou. Sara Souza,
Não esqueci o que eu tinha que falar. Desculpa. Boa noite. A produtora Warner Bros. Anunciou que Batman Arkham Origins chega em 25 de outubro para PlayStation 3, Xbox 360, Wii U e PC. E conta uma história que antecede os títulos Batman Arkham Asylum, de 2009, Batman Arkham City, de 2012. A divulgação do título foi feita pela revista Infogames, que estampou o jogo em sua última capa. O estúdio que trabalha no game é Warner Bros. Montreal, que trabalhou na conversão de Batman Arkham City para Wii U e que recebeu a alcunha de Armored Edition. Os dois games anteriores foram desenvolvidos pelo Rocksteady. Segundo os produtores, esta será a primeira vez que os jogadores poderão explorar a cidade de Gotham. De Bauru, Lucas Salles. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou na tarde desta terça-feira a redução nos limites do teor de iodo no sal para consumo humano no país. O valor deve ficar entre 15 e 45 miligramas por quilo do produto, segundo a instituição. Até agora, a Anvisa determinava que cada quilo de sal poderia conter de 20 a 60 miligramas de iodo. A resolução deve ser publicada no Oficial da União nos próximos dias, junto com um cronograma para adequação para os fabricantes, afirma a agência. A medida visa readequar o nível de iodo seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, OMS, que orienta que países com média de consumo de sal em torno de 10 gramas por dia utilizem uma faixa de iodo de 20 a 40 partes por milhão. O excesso de iodo pode levar ao surgimento de hipertireoidismo em idosos e à síndrome de Hashimoto, doença autoimune que atinge na maioria das vezes mulheres, na qual o próprio organismo produz anticorpos contra a glândula tireoide. Lídia Maciel, de Bauru para o Mundo. Na última quinta-feira, foi divulgada uma pesquisa realizada pelo Instituto Pew Research Center, na qual, pela primeira vez na história, a maioria da população dos Estados Unidos desaprovara a legalização da maconha. Dados da primeira pesquisa, em 1964, indicava que 84% da população era contrária à legalização. No entanto, esse pensamento mudou, e atualmente 60% dos norte-americanos apoiam a legalização da cannabis. Outro dado interessante é que cerca de 70% dos entrevistados reprova os gastos do governo na guerra contra as drogas. De volta ao estúdio. Um terremoto atingiu o sul do Irã na tarde desta terça-feira, 9 de abril. Segundo as autoridades locais, o tremor deixou mais de 30 mortos e aproximadamente 800 feridos. Ele atingiu a magnitude de 6,3 graus na escala Richter e pôde ser sentido até 89 quilômetros do seu epicentro. O tremor preocupou as autoridades, porque aconteceu próximo a uma usina nuclear. Apesar do susto, a estrutura da usina não sofreu danos. Lucas Vieira para o Jornal Unesp. O agente penitenciário Moacir dos Santos, quarta testemunha a depor no julgamento do massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, afirmou que os policiais que invadiram a prisão na tarde do massacre atiraram em detentos que já estavam prontos para se entregar e que não tinham relação com a briga que acontecia dentro do presídio. Ao todo, 111 presos foram mortos. Santos era diretor da Divisão de Segurança e Disciplina da Casa de Detenção na época das execuções. Heitor Carvalho, para o Jornal da Unesp. Na manhã de hoje, um desabamento em efeito dominó das vigas de sustentação nas obras da Arena Palestra matou um operário e ainda feriu outro trabalhador. O operário Carlos de Jesus, de 34 anos, faleceu no momento do desabamento das 3 vigas que pesavam mais de 3 toneladas. O operário ferido, Crispiano Santos, sofreu uma contusão no ombro e escoriações da região lombar. O Ministério Público tenta embargar a obra desde 2011, alegando forte impacto ambiental na região e também no trânsito daqui das imediações da arena e também a utilização de notas frias entre os anos de 2002 e 2008. O local do estádio que ocorreu o acidente, a arquibancada da rua Francisco Matarazzo, é a única parte do estádio que não havia sido demolida. Boa noite, Fiuk. Hoje, um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter feriu mais de 800 pessoas e deixou pelo menos 30 mortos no sul do Irã. O tremor se repetiu após 10 minutos e foi sentido em Dubai, do outro lado do Golfo Pérsico. Segundo agências locais, mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas ou fugiram com medo de mais tremores.
Apesar da proximidade com a usina nuclear de Bushehr, não houve danos na estrutura do reator. O Irã se encontra em um terreno cheio de falhas terrestres e é atingido por terremotos com frequência. O tremor mais destrutivo da história do país deixou mais de 37 mil mortos em 1990. Solon Neto, de Bauru, para o Jornal do Milhão. Seedorf está liberado para defender o Bota... desculpa. Agora o Solon lascou. Pode ir? O meia Seedorf está liberado para defender o Botafogo no próximo jogo contra o Friburguense pela Taça Rio. O holandês foi julgado pela expulsão contra o Madureira. Na ocasião, o árbitro pediu para que o atleta saísse pela lateral mais próxima e, como Seedorf não atendeu o pedido, acabou levando o segundo amarelo e expulso. O curioso é que, ao contrário do que o árbitro acreditou, Seedorf não seria substituído. No julgamento, o camisa 10 alvinegro recebeu pena de apenas um jogo e, como já cumpriu no clássico contra o Vasco, está liberado para a próxima partida. De General Severiano, Fernando Martins para o Tripa Seca Sport Clube. Na tarde de hoje, um homem foi baleado após uma discussão dentro de uma agência do Itaú na Avenida Paulista, em São Paulo. Até o momento, a polícia militar informou que um vigia e seu supervisor se desentenderam. Durante a briga, o vigilante teria atirado contra o colega de trabalho. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não foi informado detalhes sobre seu estado de saúde. Foram encaminhados para a delegacia mais próxima o suposto autor do disparo e uma testemunha. Os dois funcionários envolvidos na briga são de uma empresa terceirizada que presta serviços ao banco. Em nota, o Itaú afirmou que acompanha atentamente o caso e prestará todos os esclarecimentos às autoridades. De volta para o estúdio. Hoje pela manhã, o prefeito Rodrigo Agostinho e o secretário do Meio Ambiente, Valcirley da Silva, entregaram o 7º ecoponto da cidade, localizado aqui no Parque Bauru. A solenidade contou também com as presenças dos secretários das administrações regionais, Levi Momesso, da administração Richard Vendramini, e de um grupo de alunos do 4º e 5º anos da Escola Municipal Dirce de Azevedo. A área do ecoponto aqui construída é de 1.080 metros quadrados. Até então não urbanizada e utilizada pela população para descarte irregular de entulho, o ecoponto atenderá a população dos bairros Ferradura Mirim, Parque Bauru, Parque Paulista, Vila Nova Paulista, Vila Tecnológica e Jardim Tangarás. No próximo dia 25 de abril, médicos prometem realizar o Dia Nacional do Alerta aos Planos de Saúde. A ideia é tornar pública a insatisfação da categoria com as interferências das empresas no exercício da medicina, reivindicar honorários justos e, especialmente, exigir condições adequadas para uma assistência de qualidade aos pacientes. Em São Paulo, o atendimento seletivo a todos os planos de saúde será suspenso, contudo, as urgências e emergências serão assistidas integralmente. Os médicos tomarão toda a Avenida Paulista, das 7 horas às 10 horas da manhã, denunciando os problemas enfrentados em relação com os planos de saúde. Por volta das 10 horas, os médicos seguirão para o ponto da escadaria do Colégio Objetivo, para um ato público, durante o qual serão soltas 10.000 bexigas pretas, para manifestar a insatisfação e preocupação da classe com os rumos da saúde suplementar no país. Felipe para o Jornal. Aqui em Londres, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro com o líder da banda U2, o músico irlandês Bono Vox. Segundo a assessoria do ex-presidente, Bono afirmou que Lula é capaz de transformar o Bolsa Família em um programa planetário. O irlandês ainda afirmou que após o fim da carreira política de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, Lula se tornou um importante interlocutor mundial, capaz de se comunicar com capitalistas e socialistas de todo o globo. O próximo encontro entre Lula e Bono deve ocorrer na abertura da Copa do Mundo de 2014, no estádio do Corinthians, em São Paulo. Thalma Miranda para o Jornal Unesp. Nesta tarde, durante o julgamento dos policiais militares acusados de participar do massacre do Carandiru, o ex-governador de São Paulo, Antônio Fleury Júnior, disse que estava em Sorocaba no momento da invasão policial.
e que a decisão de invadir foi tomada pelas autoridades presentes no local. O ex-governador declarou também que, se estivesse no seu gabinete no momento, teria feito o mesmo, porque a invasão foi necessária e legítima. Ele foi a quarta testemunha de defesa ouvida no segundo dia do julgamento. Amanhã serão ouvidos 4 policiais. Os outros 22, que também são réus, foram dispensados ou exerceram o direito de não falar. João Pedro para o jornal Unesp. Pode gravar, moça. O governo dos Estados Unidos se mostrou surpreendido nesta terça-feira pela rapidez com a decisão do Conselho Nacional Eleitoral de proclamar Nicolás Maduro como presidente eleito da Venezuela. O porta-voz disse ainda que os Estados Unidos continuam achando necessário resolver as irregularidades de voto e pediu uma recontagem para assegurar que a população venezuelana se sinta incluída no processo. Segundo ele, é difícil de entender a decisão do Conselho de declarar o novo presidente vencedor antes de realizar a recontagem. Maduro teve cerca de 272 mil votos a mais que Capriles nas eleições do domingo, com uma porcentagem equivalente a 57,8% da população venezuelana. Maduro foi proclamado ganhador um dia após as eleições, em um ato no qual comprometeu cumprir o legado do falecido Hugo Chávez. Como argumento, o governo americano ainda falou sobre a violência na Venezuela no domingo passado, que terminou com 7 mortos. Um congestionamento dificulta a volta para casa do motorista que passa pela Avenida Nações Unidas no cruzamento com a Rodrigues Alves. Um caminhão capotou no cruzamento das duas avenidas. A polícia militar enfrenta dificuldades para retirar a carreta que impede o acesso dos motoristas que trafegam em direção ao centro antigo. Ainda não há previsão para a liberação da pista. O material transportado na carreta é altamente inflamável e tóxico, e a situação se agrava por causa do risco de incêndio de um posto de gasolina localizado na região. A Endurbi recomenda que os motoristas utilizem vias alternativas de acesso. De Bauru, Ricardo Simoni. O Ministério Público realiza hoje mega operação de combate à corrupção e desvio de verbas públicas em 12 estados brasileiros. São cumpridos 86 mandatos de prisão, 311 de busca e apreensão e 65 bloqueios de bens. Entre os suspeitos estão ex-prefeitos e empresários. As verbas sob investigação somam mais de R$1 bilhão, que foram desviados de órgãos municipais e estaduais, com pagamento de propinas, utilização de empresas fantasmas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Participam da operação cerca de 150 promotores e 1.300 policiais federais, rodoviários, civis, militares e servidores públicos. De volta ao estúdio. Boa noite, Rudá. Aqui nos Estados Unidos, o clima é de tensão. Em nota divulgada pelo governo norte-americano, os Estados Unidos afirmaram que, a qualquer momento, a Coreia do Norte pode lançar algum dos seus mísseis balísticos. Informações mais recentes do Serviço Secreto norte-americano revelam que é provável que o governo norte-coreano tenha completado os testes de acordo com a rede de notícias CNN. O porta-voz americano Jay Carner explicou que o governo americano continua tomando as medidas em resposta à República da Coreia do Norte. Vale lembrar que no final de semana passado, o ditador norte-coreano declarou guerra aos Estados Unidos, aumentando o clima de tensão com a Coreia do Sul, aliada politicamente aos americanos. Herlinho, para onde você quiser. Boa noite. O Banco Santander foi entre os maiores bancos brasileiros, aquele que teve o maior número de reclamações. O ranking considera apenas bancos com mais de 1 milhão de clientes. Segundo o Banco Central, o Santander tem mais de 23 milhões de clientes. Em março, teve mais de 700 e 500 registradas. Outros bancos que aparecem no ranking são Banco do Brasil, Banrisul, Itaú e HSBC. As reclamações contra bancos cresceram 57% em relação com o mesmo período do ano passado. Esqueci o que eu ia falar. Vamos lá, dupla. Meu, tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown, além de invadirem a cidade, decidiram dar continuidade ao trabalho após a morte do vocalista Chorão. Agora, com um projeto paralelo chamado A Banca, Champignon assumiu os vocais e dá o posto de baixista a uma mulher, Lena Papini. A Banca, que ainda conta com Marcão, Thiago Castanho e Bruno Graveto, deve lançar um álbum de inéditas já em 2014. Enquanto isso, o grupo sai em turnê com um tributo ao Chorão e ao Charlie Brown, com a participação de Di Ferreiro do NX0 e Digão do Raimundos. Eu vou chamar o clipe da Britney Spears.
Ah, não, Larissa, mentira. Vamos, amor. Tá, vai, vamos lá. Meu, tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown, além de invadirem a cidade, decidiram dar continuidade ao trabalho após a morte do vocalista Chorão. Agora, com um projeto paralelo chamado A Banca, Champignon assume os vocais e dá o posto de baixista a uma mulher, Lena Papini. A Banca, que ainda conta com Marcão, Thiago Castanho e Bruno Graveto, deve lançar um álbum de inéditas já em 2014. Enquanto isso, o grupo sai em turnê com um tributo ao Chorão e ao Charlie Brown Jr., com a participação de Di Ferreiro, do NX0, e o Digão, do Saimundos. O último balanço do Ministério da Saúde mostrou 80 mil novos casos de dengue em apenas 8 dias. São mais de 700 mil no país esse ano. Os médicos alertam que os sintomas da doença podem ser confundidos com os da gripe. Febre alta, dores nas articulações e prostração são comuns nas duas doenças. Já tosse, espirro e coriza são mais típicos da gripe. Na dengue, podem ocorrer manchas vermelhas na pele. Para evitar complicações das doenças, o ideal é procurar atendimento médico logo que os sintomas aparecerem. Sem o tratamento correto, o paciente pode evoluir rapidamente para quadros mais graves.